Se o senhor quiser ficar mais, pegar todo mundo que está aqui, pode ficar à vontade, pode filmar, a gente não tem problema não. Não, pode ficar tranquilo, pode ficar, não precisa ficar tão perto assim, disfarçado, pode filmar tudo. A Ronda do Consumidor está no bairro Guarani, cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ao meu lado está o Diego Vitor. O Diego é consumidor da LT Games e Celulares, que é uma empresa que fica na Avenida Valdomiro Lobo, 420, aqui no bairro Guarani, em Belo Horizonte. E lá eles vendem desde equipamentos para aparelho celular até fazem consertos também, oferecem serviço de conserto de aparelho celular. No dia 25 de janeiro deste ano, o Diego levou o seu aparelho telefônico porque estava com problema de tela, né, Diego? Exato, ele tinha quebrado a tela. Tinha quebrado a tela. O Diego então foi lá para consertarem a tela do aparelho. Receberam o aparelho e se propuseram a consertar a tela. Pronto. Consertaram então. Entregaram o telefone com a tela trocada para o Diego. O que aconteceu depois disso, Diego? Após alguns dias ele começou a apresentar uma mancha no meio da tela, né? E as laterais começou a descolar. Ok. Então, ao perceber esse descolamento das laterais da tela e esta mancha no meio da tela, o Diego pensou, isso é um defeito de prestação de serviço. Vou até a LT Games e Celulares. Por quê? Porque está dentro da garantia. Garantia de quanto tempo, Diego? Segundo eles, 30 dias. Pois é, falaram que a garantia é de 30 dias. Mas o Diego, como bom espectador da Ronda do Consumidor, conhecedor do Código de Defesa do Consumidor, argumentou com eles que a garantia correta, a garantia legal para este caso é quanto dias? 90 dias. 90 dias. Artigo 26, Código de Defesa do Consumidor. Celular é um bem durável. A garantia é de 90 dias. E aí, Diego, quando você reclamou lá, pegaram o aparelho, né? Isso, eles pegaram o aparelho, deram uma olhada, falaram que não tinham o que fazer porque tinha passado os 30 dias e que ninguém era obrigado a fazer o serviço, que eu havia concordado quando eu assinei a primeira notinha com uma prestação de serviço de 30 dias de garantia apenas e eles não podiam fazer nada, que era para me procurar meus direitos. Pronto, falaram para o Diego procurar os direitos. E aí, realmente, está aqui, olha, o Diego assinou aqui na nota da empresa, né, na verdade é uma notinha de balcão, e lá eles escreveram garantia de 30 dias. E daí? A lei, pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que, quando existe qualquer cláusula contratual contrária ao disposto na lei de proteção aos direitos do consumidor, esta cláusula é nula. Então, por exemplo, se o Diego tivesse assinado assim, este serviço não tem garantia, esta tela não tem garantia, e ele tivesse assinado, a lei determina que esta cláusula é nula. Todo produto e serviço tem garantia aqui no nosso país, certo? Então essa argumentação aí de que, mas você assinou aqui, isso não procede. Até porque o consumidor, ele vai assinar aquele contrato que é dado a ele e depois ele recebe a informação, né? Por isso que a lei, o legislador originário, se é assim que a gente pode chamar, quando editou essa norma, ele estava pensando nisso, ele estava pensando nesta relação de consumo, que é uma relação mais rápida. Muitas vezes o consumidor não conhece o seu direito, então ele assina lá, se não tem garantia, ok, ou então a garantia é 30 dias, ok. E depois ele toma conhecimento da lei, a lei diz, não tem problema você ter assinado, a cláusula ela é nula de pleno direito. O que vai valer é o que está disposto na lei, 90 dias para produtos duráveis. Falaram para o Diego procurar os seus direitos. Um dos direitos que todo consumidor tem é procurar uma equipe de jornalismo para fazer a mediação, para fazer valer o seu direito. Então, procura o seu direito, né? Correr atrás. Exatamente, eu espero que não reclame, né? Porque muitos falam, procure seus direitos. Quando o consumidor procura o direito, mas não precisava disso. Ok, então vamos lá. A LT Games e Celulares, para ouvir deles o que eles têm a dizer, apresentar mais uma vez a lei e acompanhem vocês mais um caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando a LT Celulares, deixa eu ver quem pode conversar comigo. Oi, tudo bem? Licença, boa tarde.
Temos um problema de prestação de serviço. Quem pode conversar comigo, por favor? Oi? Um problema de prestação de serviço envolvendo um consumidor de vocês. Quem pode conversar comigo? Posso ajudar? Boa tarde, tudo bem? Como é o nome do senhor? Boa tarde, tudo bem, Lohan? Lohan, temos um problema de prestação de serviço aqui envolvendo o consumidor, o Diego, e a empresa de vocês. O Diego, no dia 25/1, contratou o serviço de troca de tela do aparelho dele. Por favor, Diego, onde está o aparelho? Estava com problema na tela, certo? Foi realizada a troca. Aliás, foi realizada a troca aqui. E após a troca, apareceu a mancha. Mostra para ele, Diego. Apresentou essa mancha. Isso, apareceu essa mancha e a tela descolando, né? Ele retornou aqui no dia 22 e foi dito para ele que não havia o que fazer porque ele tinha perdido a garantia, que seria de 30 dias. Você está querendo me filmar? Não, tô filmando. Ah, tá. Ok. Não, garantia cobriu sim. Tanto é que colocou como retorno. Então, mas não foi solucionado o problema dele. E Foi disseram. solucionado sim, que ele chegou com a tela descolando, a tela foi colada. Ah, E esse defeito aqui era um defeito que o celular dele está apresentando. então, meu querido, aqui ó, trocaram a tela. Esqueci o nome do seu Olha Lohan. do jeito que o Lohan. celular dele chegou. Ah, sim. Impossibilitado de teste, porém ligado. Só que a Ok. tela dele estava toda quebrada. Tela Certo? trincada e marca Tela de toda uso. trincada. Ok. O que acontece? O celular quando cai, ele não quebra só a tela. Ele quebra vários componentes. E foi isso que a gente explicou para ele. Isso aqui é um erro do componente que está dentro do celular dele. Entendi. Aqui, ó, deixa eu falar pro senhor. No dia que se recebeu, aqui, ó, no dia 25, isso. O que foi proposto nas observações técnicas é que a tela do aparelho estava trincada com marca de uso. Vocês recebem para fazer a troca da tela, certo? Pronto. Um mês depois, aparece na tela essa mancha e descolado, esse descolamento. Ele traz aqui para consertar. Tanto é que permanece, tá vendo? Continua a mancha e você disse que a tela ainda está Nos dois lados. nos dois lados, ela ainda está com Mas aqui, com esse sabe, licença, só entrar no assunto aqui. Pois não. O que acontece? Você vai resumir que eu tô mais por dentro do assunto. Claro. Assunto que tá Como é o dentro. nome do senhor? Lucas. Lucas. Beleza? Deixa eu te falar. O caso dele é o seguinte. A tela dele, se eu tirar essa tela e colocar ela em outro aparelho, ela funciona normal, entendeu? O problema aí que tá na peça, numa pecinha da placa dele, que tá fazendo ficar com essa imagem e não na tela, entendeu? justamente No por conta serviço, da tela. isso. A gente explicou No isso pra serviço ele. que ele fez, que foi pago para fazer, foi só da tela. Aí a gente tira essa tela dele e coloca em outro telefone, funciona normal, entendeu? Tá, então por que, a minha pergunta é, por que isso só veio aparecer um mês depois? Por que acontece? Tem telefone que rejeita a tela, tipo assim, é da versão, entendeu? Não aceita. Por exemplo, a tela dele tirou e colocou outra tela. Aí no caso tá dando versão e não tá aceitando mais, entendeu? Compreendo. Eu estou perguntando ao senhor o seguinte, se essa argumentação é válida, essa mancha não tem a ver com a tela, Certo. tem a ver com o aparelho e o Lohan está dizendo que não é pela queda então anterior Isso. à chegada aqui. Isso. Por que essa mancha não apareceu quando vocês entregaram o aparelho para ele? Só veio aparecer cerca de um mês É depois. porque tá sujeita a dar versão, é isso que eu tô explicando, entendeu? Ela funciona, mas chega um certo tempo ela tá sujeita a dar versão. Vamos supor, a pessoa faz uma cirurgia, aí ela faz uma cirurgia de coração, por exemplo. Aí até então deu certo, só que lá na frente tá sujeita a dar o quê? Complicações, entendeu? Complicações na cirurgia cardíaca. Exatamente. Ok, Então, exatamente isso. isso. Então aqui houve uma complicação no serviço, na troca da tela. Não, Por isso que a empresa deve se responsabilizar com isso. certo. Então vamos lá pra gente poder entender. Ok. O que acontece? Quando você faz uma cirurgia do coração, por exemplo, o coração ele tá perfeito. Você coloca ele na pessoa, tá sujeito a dar versão, ou seja, está sujeito a recusar e dar problema. A tela ela está perfeita, só que não está aceitando o telefone dele, entendeu? Tá dando versão. Então o que acontece? Resumindo para chegar num consenso comum. Essa tela aqui, ela tem garantia, né? Tanto a gente passa para o cliente, quanto o fornecedor passa para a gente. Sim. O valor que foi pago aqui, ó, 260 reais. foi quanto? 260 260. reais. A única coisa que a gente tem a te propor é o seguinte, se eu tirar essa tela aqui, ó, vamos supor, de custo,
ela custou pra gente R$ 220. A gente cobra mais ou menos R$ 60 a mão de obra. O que a gente pode fazer? Eu tiro essa tela, o fornecedor ele me devolve meu dinheiro e eu te devolver o dinheiro que você pagou pelo serviço. Os 260? Exatamente. Porque assim, o que eu tô querendo explicar é o seguinte, igual a questão do coração, por exemplo, o coração está perfeito. Ou seja, essa tela aqui está perfeita. Se eu colocar ela em outro celular, vai funcionar. O problema está na placa dele, que na hora da queda deu alguma versão, deu alguma alteração a mais, entendeu? Lucas, né? Lucas, por que não foi feito um checklist de entrada, então, desse aparelho, dizendo que esse aparelho tinha esse problema? Porque agora, por exemplo, depois que o aparelho passou aqui por vocês, o que pode garantir que esse tal problema na placa não veio aqui da própria loja, mas sim do consumidor? Ô amigo, então, deixa eu te explicar. O telefone, ele chegou pra gente desligado, impossibilitado de teste. Ou seja, ele assinou uma nota falando que ele estava impossibilitado de teste. Quando o aparelho chega impossibilitado de teste, ele pode haver diversos defeitos, entendeu? Aí só que é o seguinte, te dar exemplo, se você chega no mecânico e pede ele para olhar o motor do seu carro, ele não vai olhar o ar-condicionado, ele não vai olhar o pneu do carro. Não tem como ser, a pessoa chega assim aqui, minha tela tá ruim, eu quero trocar. Então a gente vai naquele causador, entendeu? É essa que é a questão, entendeu? Se eu tiver com uma dor de cabeça, o médico não vai olhar o meu pé, ele vai olhar apenas a dor que o paciente, ou seja, que o cliente está se queixando, entendeu? Entendi. Eu me sinto até confortável pelo senhor estar usando termos de medicina, porque eu sou estudante de medicina, eu sei exatamente o que está falando. Deixa eu terminar de dizer o seguinte, eu sei exatamente o que está falando. Isso. Não se mistura a prática médica com a prestação de serviço de vocês aqui, porque aqui a obrigação é de resultado e não de meio, como é a prática médica. Mas vamos lá. No dia, se essa argumentação do senhor prevalecer, quando foi feito o teste aqui para entrega do aparelho do Diego, esta mancha deveria ter aparecido e não apareceu, certo? Ela veio aparecer alguns dias depois. Muito depois. Mas é isso mesmo. Funcionou perfeitamente, mas com o tempo ela deu versão, ela deu a recusa do telefone, entendeu? Por um defeito então da prestação de serviço, da troca. Não é da troca. Se eu tirar essa tela, amigo, e colocar ela em outro aparelho, ela vai funcionar perfeitamente, entendeu? O produto que foi vendido, ele está funcionando perfeitamente. É isso que eu quero te explicar. Entendi, e acredito que você está conseguindo muito bem entender o que eu estou falando. Claro, entendeu? Que eu estou entendendo o que você está falando. O produto, ele está perfeito. Se eu tirar aqui e colocar em outro, ele vai funcionar. Entendi, tá. Por isso que a gente falou pro dia que você veio aqui, não foi? Eu falei com você, seu produto está funcionando. Seu produto, o problema não está na tela. O produto que o cliente comprou, ele pagou R$260 para consertar a tela dele, certo? Sim. Só que é o seguinte, igual eu tô te falando, se eu tirar essa tela e colocar em outro aparelho, vai funcionar normal. Então nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai produzir pra gente um laudo de que essa tela ela está em perfeito estado, e que esse defeito que está apresentando, e o descolamento também tem a ver com isso que você está falando? Não, né? Não, ele não está descolando não, o serviço aqui está até... Está descolando, o Diego disse que está descolando e realmente está... desse lado e do lado do carro. E assim, ô Diego, no caso aqui, o que você quer que a empresa faça para poder te ajudar e solucionar o seu problema? O que você pensa em fazer? No primeiro momento eu vim tentar solicitar o meu direito para poder fazer o reparo, porque a mancha estava me incomodando e também estava descolando. E vocês não me foram solícitos comigo. Vocês, depois que passou os 30 dias, vocês viraram para mim e falaram, procure seu direito. E não tinha mais garantia. Sei. No caso aqui, igual eu te expliquei, essa tela aqui, ela está funcionando. O que a gente pode combinar, e se você quiser voltar depois para ver se o problema foi solucionado, se não foi, o que a gente pode te oferecer na empresa é o seguinte, é a gente pegar o seu telefone e estudar ele a fundo e ver qual peça que está dando curto para tá dando essa imagem, essa mancha no telefone. Aí a gente pode combinar o seguinte, você deixa ele aqui, eu faço o checklist para você, do estado que ele chegou aqui pra gente, faço o checklist para você. E você vem aqui buscar, eu marco com você daqui 2 dias, você vem buscar, você vai sentar eu e você vai conferir o telefone todo e eu vou te renovar sua garantia por mais 3 meses, entendeu? Tá, senhor Lucas, deixa eu interromper aqui, ó. Entendi.
no caso aqui, não tem que fazer nada, cara. O telefone, você voltou aqui dia 22. Aí no dia 23, tava com o mesmo problema e você não voltou mais. Voltei no dia 22, no mesmo dia eu trouxe. O cara pegou ali do outro lado. Então, é dia 22, ele veio aqui e resolveu o seu problema. Não resolveu o problema. Então você não voltou mais, você tá voltando. Voltei, só que o rapaz falou, não, depois você, como tava cheio, falou, depois você volta pra gente desfazer o serviço. O que foi o rapaz que falou isso? Não morreu, não. Entendi. Fortinho. Entendi. Inclusive até o orientador do rapaz lá falou, a única coisa a fazer é desfazer o serviço. Entendi. Mas desfaz o serviço até o momento que tá na garantia. Porque Ainda essa tá na tela garantia. Aqui, tá, não, tem 30 dias de garantia a tela. Não, entendeu? senhor, são 90 dias por lei. É. Não, então beleza. Então, a gente, ninguém é obrigado a fazer o serviço, entendeu? Sim. Quando a gente vem, você assinou um termo, você assinou 30 dias de garantia. Independente disso. Então, beleza. Então, ok, então então você pode resolver da forma que você quiser, pode ser? pode. Então, beleza. Então, você pode Então, vou trazer aqui de você faz o que você quiser. Sim, senhor, vou trazer Aí aqui tá. de repórter. Não é assim que pode proceder a lei, né? Certo. A lei orienta que seja diferente. Porque o que o senhor vai fazer? Certo. Você vai fazer um checklist a partir de agora. Certo. Agora está mais do que óbvio, tem um problema aqui no aparelho. Certo. O que tem que acontecer é o seguinte, deve-se haver uma prova de que este problema que está aqui no aparelho não foi causado tá. pelo fornecedor, e sim que esse problema já existia quando ele entendi. trouxe aqui. Entendi. E isso não, é só por tranquilo. um laudo técnico que se não, consegue beleza. fazer, não é por esse checklist. Quando eu Certo. perguntei ao senhor sobre o checklist, é o checklist de entrada. Isso. No dia 25/1, Aham. certo? Isso. Para se eximir o fornecedor de qualquer responsabilidade. Certo. Então, o problema de hoje, para resumir então, é isso. Isso. O Diego tem um aparelho que não tinha uma mancha central, Aham. certo? Ele E não tinha? Como assim que ele não tinha? Quando ele trouxe o aparelho aqui para trocar e depois que a tela foi trocada, este defeito não estava O apresentado. aparelho, vamos lá, ele chegou... Deixa eu ver seu aparelho aqui, um aparelho seu. Ele chegou aqui, o aparelho dele chegou na loja totalmente impossibilitado de teste. Ok. Ou seja, apagado, quebrado, e sem saber o que esse aparelho funcionava ou não. Ok. Então, ele não tem como você fazer uma afirmativa falando que ele não encontrava com mancha, pelo contrário. a Mas é tela o dele- senhor que deve me apresentar então que ele Isso, encontrava. Onde está escrito isso. que encontrava? Aqui que tá, olha. Vamos lá. Aparelho impossibilitado de teste, podendo haver outros danos. A tela Sim. dele encontrava-se quebrada, Aham. com marcas de uso. Isso. Então, o que acontece? Por quê? Deixa eu te explicar para você. Eletrônico é muito chato mesmo. Por exemplo, chega uma pessoa aqui, o cara chegou, o carro passou em cima, o caminhão passou em cima do carro, do celular, desculpa. Aí o que acontece? A pessoa chega assim, aqui eu quero consertar minha tela. Aham. Só que eu não posso me garantir pelas coisas demais peças que pode haver que Correto. tenha quebrado, sabe? Concordo. Então assim. E aí o que o senhor faz? aí O a senhor vai gente- abrir e diagnosticar, não é isso? Aí a gente abriu o celular dele E aqui. diagnosticou esse problema de Isso. mancha? Não, aí no caso aqui, ó, aparelho impossibilitado Meu de Deus, teste. tá bom, gente, vamos lá, a gente raciocina, deixa eu falar, olha aqui. O senhor está dizendo que não tinha como constatar se havia esta mancha ou não, porque o aparelho estava impossibilitado Isso. de teste. Isso. O que determina a lei? Então, o senhor vai receber para fazer um orçamento. O Certo. senhor vai receber o aparelho, vai abrir o aparelho, Aham. vai produzir um orçamento discriminando todos os problemas deste aparelho, passar para Não, o não é consumidor. todos não. É todos sim, você está falando com alguém que entende a lei. Você deve abrir o aparelho e diagnosticar os problemas que ele tem, já que o consumidor Entendi. trouxe esse aparelho para um diagnóstico aqui. Aham. E aí o senhor falaria para ele, então, assim, se houvesse esse problema. Os Ele problemas... não trouxe para... Licença, desculpa te interromper. Deixa eu te falar, ele não deixou para estar fazendo um orçamento. Ele não deixou para orçamento. Ele deixou para um serviço. Então vamos lá. Entendi, mas São o senhor está coisas- dizendo que esse aparelho estava impossibilitado de qualquer teste. É o que eu estou dizendo para o Certo. senhor. Então o que o senhor faz? O senhor recebe o aparelho e elabora um orçamento, que é o que o senhor está discutindo com alguém que Não, entende não da tô lei. É o que o discutindo, Código não de tô Defesa do discutindo, Consumidor não. determina. O Código de Defesa do Consumidor determina que o senhor deve, antes de aceitar qualquer serviço, Certo. elaborar um orçamento Entendi. prévio. E Aham. neste orçamento o senhor vai dizer quais são os problemas que esse aparelho tem para que o consumidor autorize ou não o Entendi. serviço. Mas enfim, mesmo se o senhor Certo. tivesse feito isso, aí é a pergunta máxima aqui nossa. Quando esse aparelho foi entregue para o consumidor, certo? Onde está escrito aqui, em qualquer momento, de que quando esse aparelho foi entregue, existia essa mancha aqui?
não existia. Não existia. Isso, Eu ela concordo. ela apareceu durante o período da garantia. Isso. Uhum. Pronto, então por isso é que, de acordo com o artigo 26, a empresa deve oferecer a garantia. Beleza, vamos fazer? Ok, Vamos pois elaborar? não. Certo, Vamos? claro. Então vamos lá, pra gente chegar num consenso aqui. O que vocês pretendem fazer assim pra gente poder solucionar o seu problema? O que você quer que faça pra você? Eu quero exercer o direito da garantia e o reparo da tela. Certo. Você quer sair daqui com o seu telefone funcionando, tudo certinho? Vamos lá, deixa eu ler aqui o artigo 18. O que você quer que faça para poder... Isso, claro, não, mas a gente está indo direto ao assunto. Quem está dando volta aqui não somos nós. Artigo 18. Aqui, ó. É porque tem que ser tudo certo, né, senhor Lucas? Porque senão a gente faz os negócios pelas coxas e depois tem problema. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. O senhor tem um Código de Defesa do Consumidor aqui? Tem ali atrás. Tá, ok. O senhor já conhece então o artigo 18? O senhor está ansioso aí? Tá, então vamos lá. Então vamos saltar direto para o parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha. Eu prestei tanta atenção enquanto o senhor falava, só te peço a gentileza de prestar atenção enquanto eu falar também. 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou abatimento proporcional do preço. Aí a gente vai lá para o parágrafo 3º, que dispõe que, em se tratando de produto essencial, o consumidor pode exigir imediatamente ou a reparação, eu creio que o senhor não consiga fazer essa reparação agora, imediatamente, ou a restituição da quantia paga. Isso, eu também, o que acontece? Foi igual você leu aí, a gente também já tem o conhecimento, a gente passa pelo treinamento. Então por isso que a gente conseguiu, tava instruindo ele a isso, entendeu? Foi o que a gente falou desde o começo. Inclusive até o orientador do rapaz falou, a única coisa a fazer é desfazer o serviço. Mas desfaz o serviço até o momento que está na garantia. Porque ainda essa está tela na garantia. Tá, não tem 30 dias de garantia a tela. Não, entendeu? senhor, são 90 dias por lei. Não, então beleza. Então, a gente, ninguém é obrigado a fazer o serviço, entendeu? Sim. Quando a gente vem, você assinou um termo, você assinou 30 dias de garantia. Independente disso. Então, beleza. Então, ok, você. então você pode resolver da forma que você quiser, pode ser? Pode. Então, beleza. Então, você pode Então, vou trazer a equipe de você reportagem. faz o que você quiser. Sim, senhor, vou trazer a Aí equipe tá. de reportagem. O quê? Não, só falou não, só falou. Não, desde o começo o senhor igual eu falei com ele assim, ó. No começo eu falei com ele assim, ó, vamos lá. Você quer que tire essa tela e a gente faz um estudo dele e te resolve seu problema daqui 2 dias, não foi? Não. Não, eu te falei, daqui 2 dias. Falei pra você Não, voltar daqui agora, hoje. não, hoje o senhor disse isso, mas tá. no último dia, já que o senhor recebeu boa instrução que eu estou dizendo, então é bom corrigir isso aqui, olha. Garantia não é de 30 dias, a garantia é de 60 dias. O artigo 26 determina que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de produtos ou serviços duráveis. Então, hoje você quer a restituição da quantia? Se eles me garantirem que consegue fazer o reparo do celular sem essa mancha e com a tela não descolando, igual apresentou 2 vezes, assim, se ele descolar e voltou a descolar, Sim. se sanar o problema, eu aceito fazer o reparo. O reparo, tá. E, então, o que acontece? A gente pode... Você tá falando o que você pode fazer? Então vamos combinar o seguinte, então. A gente faz assim, vamos supor, a gente vai, daqui 2 dias, você passa, você vem aqui na loja, daqui 2 dias no máximo, entre 1 a 2 dias, a gente soluciona seu problema, você vai vir cá, a gente vai sentar, você vai conferir seu telefone todo, o funcionamento dele, vai olhar a mancha, a gente vai refazer a nota de serviço para você, vai colocar os 3 meses de garantia, certo? Aí vamos lá. Aí só que é o seguinte, solucionamos. Se caso você tiver, acredito que não vai ter problema, mas se caso você tiver algum eventual problema, aí a gente, se você quiser, a gente até te devolve o seu dinheiro, mas acredito que vai resolver, entendeu? Igual eu te falei, a gente precisa de 2 dias para fazer um orçamento detalhado nele para poder ver a questão da mancha, entendeu? Diego, mas tudo por tem ser um solução. celular, produto essencial, a lei determina que seja imediato, mas você pode, se quiser, abrir essa exceção para 2 dias. Então não, se eles me garantirem que o serviço vai ser feito e vai corrigir esse problema, e que com o passar do tempo, essa mancha igual ocorreu, passou alguns dias, ela apresentou, eu tive o retorno aqui, não tive a solução pro problema, eu tive que estar acionando, né, a equipe do Bem Mendes para poder estar fazendo essa mediação, eu aceito o serviço, só que Beleza. a primeira impressão que eu tive da empresa é que vocês não cumprem com
como que tá no papel, né? Porque eu Isso, tentei fazer aham. essa negociação Aham. sem a equipe do Ben Mendes. Isso, porque assim, eu acho que o que houve... desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Diego, Diego. Ô Diego, eu acho que o que houve foi mais, cara, assim, a gente procura muito trabalhar aqui a questão da comunicação. E eu acho que pode ter sido isso um dos grandes problemas que gerou, assim, um transtorno por parte de você em relação à loja, até uma má impressão. Porque é o seguinte, o que a gente tentou te explicar, que tipo assim, não tinha a ver com a tela, porque o técnico tirou essa tela e colocou em outro telefone e funcionou. Entendeu? Então a gente precisava de um estudo mais elaborado para ver qual que é o problema. inclusive até o orientador do rapaz falou, a única coisa a fazer é desfazer o serviço. Entendi. Mas desfaz o serviço até o momento que está na garantia. Porque Ainda essa tá na tela aqui- garantia. Tá, não, tem 30 dias de garantia a tela. Não, entendeu? senhor, são 90 dias por lei. É. Não, então beleza. Então, a gente, ninguém é obrigado a fazer o serviço, entendeu? Sim. Quando a gente vem, você assinou um termo, você assinou 30 dias de garantia. Independente disso. Então, direito do beleza. consumidor Então, responde a ok, você. então você pode resolver da forma que você quiser, pode ser? Pode. Então, beleza. Então, você pode então, vou abrir trazer o aqui de BO, repórter. você faz o que você quiser. Sim, senhor, vou trazer Aí aqui tá. de repórter. Por exemplo, a gente estava com um cliente aqui ontem que ele trouxe a bateria dele e a bateria que ele trocou com a gente, ela inchou. Aí eu falei com ele assim, beleza, ela inchou. Só que aí a gente foi ver a causa do problema, eu tirei essa bateria inchada e troquei pro cliente. Só que eu falei com ele o seguinte, o problema não está na nossa bateria, está na pecinha da placa, e se essa placa chama controlador de carga, se ela tiver ruim, ela vai fazer a bateria inchar, vai fazer a bateria inchar. Aí o que eu falei com o cliente? Olha, eu vou trocar para você a bateria de novo, e se caso ela inchar, você volta aqui que eu vou te devolver seu dinheiro, porque vai ser um problema da placa e não da peça em si que a gente Se o colocou. senhor quiser ficar mais, pegar todo mundo que está aqui, pode ficar à vontade, pode filmar, a gente não tá tem filmando problema só não. porque... Não, pode ficar tranquilo, pode ficar, não precisa ficar tão perto Tá. assim, disfarçado. Pode filmar tudo. Tá. se quiser. Tá, você tá. Mas pode, eu tô te deixando tranquilo, pode ficar à vontade Não, de tá filmar tranquilo, todo né? mundo, a É, equipe não, tá toda. tranquilo, beleza. Quem tá tranquilo não filma com o celular aqui, né? Pode filmar do jeito que você tá. Tá bom, pois não. Aí então é mais assim, eu acho que houve mais uma questão de comunicação, porque aqui a gente é uma empresa séria, que a gente preza pelo cliente, é uma empresa de bairro, a gente depende de todos os clientes que vêm aqui, Ok, entendeu? tá. A gente só está aberto para os clientes. Eu tenho entendeu? certeza disso. Então o senhor faz o seguinte, faz o checklist de recebimento, as documentações necessárias para o recebimento desse aparelho, e aí Certo. ele vai dar esse prazo de 2 dias para o Entendi. senhor, por favor. Beleza. Aí no caso aí, pode fazer então? Pode, Vamos só fazer? retira o chip pra Vou mim, tirar o por chip favor. para você. Vamos lá. Essas notas ficam com ele? Os seus Não, vou dados? te devolver. Tá. Vou fazer outra aqui, só em base nisso aqui. Tá ok. Tem alguns dados seus aqui que você Tem queira uns- pagar? Não, seu aparelho tem só celular? um. Não? Quando a gente pega Você o vai telefone resetar. assim, não, a gente pega o telefone, a gente tem senha aqui, ó. Esse tipo de serviço não é o tipo de serviço que vai precisar da senha dele, entendeu? Ok, Porque a entendi. intenção é só ver a mancha, entendeu? Aí a gente vai sentar com ele, vai conferir Tá, tudo ok. certinho. Tá, então não vai precisar de Porque tem resetar dados nada. pessoal. Ok. Tá. Aí, vamos lá, a gente faz a nota na... Pois não. Não, faz a nota pra mim. Tá as notas. As notas de serviço tá onde? Oi? É. Coloca aqui, tá. Hã? Colocou? Mais fácil? Tá. Aqui. Você desbloqueia ele aqui só pra gente testar ele aqui? O que você quer testar nele? Não, só testar a câmera, essas coisas? Câmera, Isso. frontal. Quer testar mais alguma coisa? Isso. Só a ligação aqui, ó. Diz que Tem que aumentar o volume. Oi? Tem que aumentar o volume quando silencioso. Testar o alto-falante. Certinho. Então, no caso aqui, hoje aqui, o problema que você está tendo com o telefone é em relação a essa manchinha aqui, Essa mancha Certo. e o descolamento. E as e o mesmo. telas? descolamento. Então, duas coisas que tem que ser revistas, certo? Mais alguma coisa que você acha Não. que você viu assim? O que apresentou problema foi só esses dois mesmo. Oi? Só ocorreu esses dois problemas mesmo. Entendeu? Essa notinha aqui vai ficar com você. Esse retorno. O seu chip, eu vou colocar na ordem de serviço ali, pra você não perder. Vou colocar nessa aqui. Deixa eu deixar nessa.
Diego Vitor. Isso. Retorno. O celular está com a tela descolando e com uma pequena mancha no centro da tela. Obrigado. Ah, você não? Você não? Não. Aqui, ó. Pode assinar aqui pra gente. Aqui eu coloquei duas observações, Diego. Coloquei aqui que o celular está com a tela descolando e com uma pequena mancha no centro da tela. Então, quando a gente pega esses detalhes são as coisas que a gente vai avaliar, sabe? Ok. Aí, igual eu te expliquei, a gente não vai avaliar, vamos supor, a câmera e tal, sendo que ele chegou só com esse problema, tá? Entendi, tá bom. Aí, Diego, você vai voltar com essa nota aqui pra nós, tá? Atende com a gente pra nós, ó. Já coloquei pra ele. Oi, tudo já? Vai lá, tá pra ele? Aqui, ó. A outra também. Certinho. Ô, Diego, você colocou o número na nota? 8. Beleza. Ô, Diego, aí daqui 2 dias no máximo, cara, a gente entra em contato com você. A gente vai tentar solucionar assim até amanhã. A gente pede um prazo máximo de 2 dias pra não tá fazendo o serviço correndo e tá gerando um certo transtorno pra você, beleza? Certo. Aí assim que ficar pronto a gente volta a entrar em contato com você, então? Tudo Pode bem. ser? Ok. Aí depois se você quiser dar o toque nele pra ver que o problema foi resolvido. Sim, a gente vai acompanhar até o final. A intenção final. nossa aqui é resolver o problema mesmo, Eu tenho entendeu? certeza. Espero que você continue sendo cliente com nós aí, porque assim, a questão mais é resolver o problema, Eu entendeu? tenho certeza E disso. pode esperar que a gente vai resolver pra você. Pois não, tá ok. Beleza? Obrigado. Obrigado. Vamos caminhar, Valeu. vamos caminhar. A gente vai terminar aqui, tá, Diego? O papel da Ronda do Consumidor é levar informação, analisar os documentos dos consumidores, perceber os indícios do direito, enfim. Eu quero conversar um negocinho com vocês. Pra onde a gente vai, Gabriel? Gabriel vai guiando a gente aqui, Diego, vem cá. A lei, ela é anterior ao fato. Para quê? Justamente para que você norteie as ações. Por isso que a lei, a lei é anterior ao fato, certo? Então você cria a lei para impedir que futuras violações ocorram. Então o papel da Ronda do Consumidor, posso parar aqui? Não, aqui está muito perto da rua, né? Senão o pessoal vai falar assim, o bem tem tanto lugar em silêncio para gravar, vai gravar em lugar barulhento. Vamos lá para baixo então. Por que funciona a lei? Para orientar as pessoas a não errarem. Então, gente, por que eu tenho uma postura incisiva em relação ao cumprimento da lei? Para ajudar os fornecedores também. Só que chega um determinado momento que se a gente percebe que a orientação que a gente está passando, ela não está sendo muito bem recebida, sendo a orientação da lei, uma das atitudes que eu tenho, então, é até deixar para lá não o direito do consumidor, eu vou com o consumidor até o final, mas deixar as orientações para lá. Porque até no último momento ali, o senhor Lucas falou para mim assim, aqui, tá vendo? Quando a gente recebe aqui, eu vou olhar aquilo que o consumidor falou. Pois é, se ele quiser continuar dessa forma, ele vai ter muito risco. Por quê? Quando você você recebe um produto... Aqui, posso parar? Aqui. Quando você recebe um produto de um consumidor para consertar esse produto, você deve produzir, como prestador de serviço, um checklist de recebimento. Por quê? Porque todo problema que aparecer após essa troca, se você não tiver prova de que não foi você que causou aquele problema, esse problema recai sobre o fornecedor, porque é o óbvio. Então, o correto é o quê? Pegar o aparelho, por isso que a lei determina que deve ser feito orçamento prévio. Quem não gosta disso, não gosta da lei. Então, a lei determina produção de orçamento prévio antes de iniciar um serviço. Por quê? Porque aí vai abrir e vai identificar todos os problemas que aquele aparelho possa ter. E aí vai passar para o consumidor. Olha, você queixou que o seu aparelho tinha um problema só no fone de ouvido, por exemplo, mas ele também tem um problema de oxidação de placa, etc, etc, etc. E ele vai passar todo esse diagnóstico. E aí o consumidor vai falar, não, eu quero que troca só o fone de ouvido. Aí a responsabilidade
do fone de ouvido que vai ser do fornecedor. Mas quando isso não acontece, o fornecedor está assumindo o ônus de ser responsável por todos os eventos causados naquele aparelho. E mais, não é esse o caso. Por quê? Porque foi o que eu perguntei insistentemente até quando chegou o momento que eu cansei de perguntar. Diego, eu vou perguntar para você de novo. Quando esse aparelho foi entregue para você, depois da tela trocada, tinha a mancha no meio? Não. Não. Perguntei para o fornecedor, você consegue provar? Não, porque não documentou. O consumidor tem a alegação e a prova material, está lá o aparelho com a mancha no meio. Gente, não tem como agora, depois desse tempo, falar assim, não, foi culpa sua, porque senão o consumidor não teria respaldo nenhum. Imagina, você vai deixar o seu aparelho em algum lugar para consertar e aí o seu aparelho volta todo sambado e quando você fala, pera, mas meu aparelho não estava assim, não, isso aqui não é responsabilidade minha, isso aqui foi culpa sua, não é assim que funciona, gente, sabe? Eu sei que muita gente, eu também tenho a postura, sabe, Diego, eu me sensibilizo com o pequeno empreendedor, principalmente nesse país como o Brasil, que a pessoa está ali lutando pelo seu empreendimento, só que para ser um bom empreendedor tem que seguir a lei à risca, porque aí o consumidor não vai ser prejudicado. Porque se o consumidor for prejudicado, o consumidor vai reclamar o seu direito com razão. E o direito do consumidor precisa ser respeitado. Não basta ter um Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento, tem que praticar o direito do consumidor. E o direito do consumidor está claro aqui, é 90 dias de garantia. Eu fico assim, sabe? Como eu falei com você, Diego, tem coisa que eu deixo para lá, não eu deixo para lá assim, deixo de lutar pelo consumidor, não, eu luto pelo consumidor, mas algumas orientações, quando eu percebo que tem uma resistência, eu deixo para lá, sabe? Tá escrito lá na nota, tá aí, coloca o print aí, o pessoal da edição, tá escrito lá 30 dias só de garantia, a lei diz 90. Então tem uma série de orientações que aquele empreendimento ali precisa de receber e botar em prática para não ter problema com os consumidores, sabe? E a gente luta por entender que é um pequeno empreendedor que está ali no seu estabelecimento. Então a Honda vem até mesmo para ajudar esse empreendedor também. Como? Ensinando como é que ele deve proceder para não lesar o consumidor. O Diego deu a possibilidade, como eu disse ali, por ser um produto essencial, o Diego poderia falar assim, então agora, não, então ou você conserta agora, ou então você devolve meu dinheiro. Mas o Diego deu mais um prazo aí de 2 dias para que eles consertem. Vocês conseguem perceber aí na audiência que a intenção do Diego é apenas não ser prejudicado no seu direito. Ele quer ter o seu direito preservado. Alguma dúvida, Diego? Não, bem, eu só queria agradecer mesmo pelo apoio. Eu que agradeço por você confiar na Honda. E mais um detalhe aí, tá? Para quem possa estar pensando assim, nossa, mas o Ben deu umas respostas ali meio duras. O Ben foi brando hoje. Por quê? Porque eu nem toquei no ponto da nota fiscal. Por ter percebido justamente isso, porque é um empreendedor que está ali ainda aprendendo, tal. Isso aqui é ordem de serviço, isso não tem valor fiscal. É nota fiscal que deve ser emitida para o consumidor juntamente com o certificado de garantia. Tá bom? Então, assim, a gente está aqui na Honda do Consumidor para levar informação, lutar pelo direito dos consumidores. Nada além disso. Eu poderia estar ali, o consumidor poderia estar ali também batendo em cima da Lei 8.137, artigo 1º, falando assim, crime contra a ordem tributária, cadê a nota fiscal? E nem isso nós fizemos. Então, eu espero que a LT Celulares resolva o problema desse consumidor e passe uma boa imagem aí para o mercado. Do bairro Guarani, Belo Horizonte. Ah, tá. A gente vai acompanhar o caso, tá? Quando tiver lá o resultado, tudo certinho, a gente passa para vocês. De Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou o Ben Mendes para a Honda do Consumidor.